Unicamp repudia qualquer tipo de preconceito, não aceita a violência, professa a liberdade de investigação e de expressão. A Unicamp respeita a dignidade das pessoas e de seus direitos fundamentais. Acredita na diversidade como aporte para o conhecimento científico. A Unicamp considera a inclusão parte da excelência acadêmica. Conduz suas atividades com ética, responsabilidade e integridade. A Unicamp coloca a ciência e o conhecimento a serviço da sustentabilidade e defende a democracia de forma irrestrita. Eu acabei de narrar resumidamente os itens que constituem uma carta de princípios que a Unicamp dirige à comunidade. O documento estabelece diretrizes de respeito à vida que a universidade considera inegociáveis. No programa de hoje, eu converso com o reitor Antônio José de Almeida Meireles sobre o lançamento da carta. O Conversa com o Reitor tem direção de imagem de João Ricardo Boi e imagens de Jorge Calhau. Professor, obrigada pela participação. Vamos começar falando, então, o que motivou o lançamento dessa carta, a elaboração dessa carta. A gente sabe de vários casos, né, de intolerância, de violência que aconteceram aqui na universidade nos últimos tempos, né, e tem também toda a situação do país. Foi isso que motivou? Então, primeiro, Patrícia, obrigado novamente por essa oportunidade. Já estou começando a ficar acostumado com a entrevista com o reitor, né? Ficando mais relaxado, mais à vontade. Sim. Eu acho que é, em parte, isso, né? Nós tivemos agora, num evento tão bonito como a UPA, né? Que reuniu mais de 35 mil pessoas, a maioria jovens, né? Estudantes, que têm provavelmente o interesse de vir estudar na Unicamp. Num sábado, há pouco tempo atrás, a gente viveu um caso de racismo, né? De uma pessoa que começou a questionar a necessidade de valorizar a cultura dos povos indígenas, né? Como se eles não tivessem direito a preservar a sua cultura e também participar da experiência universitária, né? E é uma prova de racismo muito dolorida, eu imagino, né? Porque ele cobra das populações indígenas uma desidentificação, se distanciar da sua própria história, uma história que tem muito sofrimento, mas que agora esse sofrimento, de alguma forma, está ganhando uma sensibilidade no nosso país, no mundo, muito maior. São atitudes como essa que nos motivaram a fazer a carta. Nós passamos por um período difícil no nosso país, né? Um período em que a ênfase era na separação, na falta de diálogo, na intolerância com o diferente, com o diverso, né? Nós passamos momentos de isolamento social por causa da pandemia também muito graves. A gente precisa reestabelecer esse espírito do diálogo. Esses sofrimentos, eles são muito negativos, mas eles também despertaram nas pessoas um espírito de solidariedade. E a gente quer, de alguma forma, que a carta ela seja uma prova dos nossos compromissos como instituição com esses laços de solidariedade que devem unir uma comunidade. Então, é um pouco dessa perspectiva que está expressa e que fala valores que são caros para a atual gestão, que são caros para a maioria da nossa comunidade, né? Porque senão a gente não estava nessa jornada de inclusão, que é bastante significativa e que exige, nos movimenta, né? Nos exige como instituição, nos movimenta como instituição. Então, ela expressa isso, né? E ela expressa a tentativa forte de construir um compromisso da nossa comunidade que vise não apagar as diferenças, não restringir a diversidade, mas ser capaz de construir, no contexto dessas diferenças de opinião, dessa diversidade de história, de história prévia à Unicamp, de história dentro da Unicamp, de diferentes origens étnico-raciais, né? Diferentes origens de classes sociais, diferentes origens de opção
sexual, diferentes origens de opção religiosa, que nessa diversidade a gente seja capaz de preservar aquilo que nos caracteriza, como todos, seres humanos, com direitos, com deveres, com a necessidade de respeitar o outro, né? Então, é essa afirmação que a gente quer. E a universidade tem que ser um local desse tipo, um local em que a procura do entendimento, mesmo na diversidade e na diferença, seja a força motriz da nossa ação como uma comunidade, né? Se a universidade, né, que é por excelência, né, esse ambiente de inclusão, diversidade, de tolerância, de diálogo, se ela não tem isso, quer dizer, fica muito difícil. É um objetivo que isso seja um espelho para a sociedade também, que a universidade seja esse espelho para a sociedade? Então, eu acho que a Carta ela trabalha com aquilo que é próprio nosso, né? A gente forma pessoas, a gente gera conhecimento. A gente entende isso de formar pessoas e gerar conhecimento como algo que está essencialmente relacionado com o debate de ideias, com a procura de fatos que justifiquem essas ideias, né? E isso tem que ser feito no contexto interno da nossa comunidade, na ideia que nós devemos ser um exemplo para a sociedade e também que a gente, de alguma forma, interfira nessa perspectiva junto à sociedade. Por exemplo, se a gente pegar o último tópico, ponto 9 da carta, a gente tem clareza da relevância da questão democrática para a gente, né? E a Unicamp participou nesse período difícil da nossa história e recente, né? Ela teve a Assembleia Geral, né, universitária, para marcar sua presença na luta pela preservação da democracia no nosso país. Vamos até falar aqui, né? Qual que é o item 9, né? A Unicamp defende a democracia de forma irrestrita. Todos os itens, eles vêm com um texto, né? E esse texto diz: a universidade afirma os valores democráticos, assim como o respeito às instituições e às leis garantidoras dos direitos e deveres dos cidadãos. A universidade rechaça todo e qualquer retrocesso autoritário que ameace a construção de uma sociedade democrática, cujos princípios norteadores devem ser a justiça social, a igualdade, a liberdade, a inclusão, o pluralismo e a tolerância. Então, nesse caso em particular, a gente está afirmando um compromisso e um princípio com algo que tem a ver com a nossa relação com a sociedade, com as instituições públicas do país, né? Algo que a gente, de fato, executa na nossa tradição como instituição há muito tempo e que, recentemente, como eu disse, tivemos os exemplos da Assembleia Geral Universitária, da participação no Ciência nas Ruas, da participação no evento no Largo São Francisco para defender a nossa democracia, na participação junto ao Supremo Tribunal Federal na questão das urnas, né? Então, tivemos mais de uma prova desse nosso compromisso com a democracia, porque é assim que a gente enxerga a sociedade brasileira. E não é um compromisso do reitor, da administração, é um compromisso da nossa instituição histórica. O que a gente quer com a Carta é formalizar isso num conjunto pequeno de princípios, são 9 princípios, que, como você disse, eles têm uma chamada básica, curta, né, em destaque, e tem daí um detalhamento da interpretação disso. Mas a gente não quer que isso seja só algo que a gente fale para a sociedade. Nós temos que praticar isso internamente. A gente tem que aprender a conviver no sentido amplo da diversidade. A diversidade não é só algo que tem que se refletir, já se reflete na Unicamp, na inclusão, no esforço de permanência, na diversidade de perspectivas no campo religioso, de origens étnico-raciais, de origens sociais, né? Ela também tem que conviver com a diversidade de opinião. E diversidade de opinião tem que ser respeitada. Não é algo que a gente deve só imaginar que isso é possível, desde que as pessoas concordem com a minha opinião, né? Elas têm que admitir a diversidade de opinião e reconhecer que existem espaços para isso ser explicitado, né? Nós temos vivido alguns momentos na nossa comunidade que são difíceis em relação a isso, porque a regra básica é: se alguém pensa diferente do que eu penso, essa pessoa está errada.
né? É interessante perceber, professor, que em vários momentos, né, vários casos desses que a gente viu, de intolerância, de racismo, de preconceito, eles vêm de diferentes formas e de diferentes setores, né? Quer dizer, de onde vêm esses ataques, né? Então, eu acho que as pessoas trabalham com uma perspectiva, às vezes são contra a inclusão. Então, isso faz parte um pouco de uma visão geral da pessoa, vamos dizer. Por exemplo, no caso específico desse evento que ocorreu na UPA, né, em relação... Preconceito ao indígena. Preconceito aos indígenas, e a gente já teve exemplos desse em outras áreas. Agora, existe também uma visão da inclusão e da perspectiva de acolher o diferente, que é restrita a parcelas, né? Então, as pessoas... É importante, isso de fato é importante na história da nossa universidade, é uma universidade em transformação. Acho que o Brasil é um país em transformação. E acho que a chance de que isso tenha um retorno é pequeno, né? Que é a questão da inclusão em geral, né? Hoje, na nossa universidade, quase 50% das pessoas, 49,5%, se eu não me engano, que entram nos nossos processos de seleção vêm de escolas públicas, né? A gente está próximo daquilo que é a participação de pretos e pardos na nossa sociedade. A gente tem provavelmente o mais importante vestibular indígena desse país, né? Sendo que isso incorpora pessoas de regiões extremamente distantes, da Amazônia, são os dois principais, né? São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga, que trazem estudantes indígenas para os nossos bancos, vamos dizer assim. Nós aprovamos recentemente uma política de inclusão na pós-graduação. Temos isso já estabelecido nos concursos de servidores. Estamos fazendo isso no programa de pós-doutorado. E, assim que tivermos a oportunidade de desencadear um processo de novos concursos, faremos isso nos concursos docentes. Isso, inclusive, já está sendo discutido. Então, isso é uma prova cabal de uma universidade que se abre para um desafio que é importante e com várias vantagens. A gente já discutiu isso em vários momentos, mas a gente tem que também ser capaz de conviver com a divergência política e de respeitar a divergência. Não basta falar que eu admito, né? Eu tenho que reconhecer a legitimidade disso e os espaços apropriados para essa discussão. Infelizmente, isso não é sempre respeitado. Infelizmente, existem setores que querem forçar a concordância com a sua opinião, né? E isso é uma coisa complicada. Para uma instituição, seja ela qual for a opinião, ela é né? uma prova de intolerância. Ela é uma prova, não é uma violência física, mas é uma violência verbal. Isso tem se repetido em alguns casos específicos da história recente da nossa universidade. Bom, a carta, ela assinala a questão das boas práticas na realização das atividades de ensino, pesquisa e extensão, e fomenta o conhecimento com vistas ao desenvolvimento sustentável. Essa preocupação com a sustentabilidade é um valor também para a universidade. Isso precisaria estar expresso na carta também, né? Eu assim, encaro a universidade como um local que talvez seja aquele local que procura estar sempre à frente no processo civilizatório, vamos dizer assim. A humanidade é um processo em transformação, né? Quando a gente pensa em discutir direito dos animais, o direito da natureza, a gente está ampliando aquilo que a gente tinha de concepção original de direitos humanos. Estamos fazendo isso ainda com muitos direitos humanos que não são preservados. O fato da gente ter um monte de deficiências como sociedade, como mundo, como país, Estado, e também como universidade, ele valoriza ainda mais a necessidade de afirmar esses princípios, porque ao afirmá-los, a gente também está a todo momento lembrando que a gente tem um compromisso com isso. E nós devemos cuidar que esses compromissos sejam praticados. Isso não é algo que só tem a formalidade da aprovação, tem que ter os elementos de alguma forma, isso ser considerado pelas instâncias
da nossa universidade e da sociedade em geral, né? Fazer justiça é algo que exige procedimentos jurídicos, existe formalidade, protocolo, mas ele exige também uma batalha no campo das ideias, da cultura, das pessoas sentirem que isto aqui, que esse conjunto de princípios permitem o desenvolver de uma sociedade melhor, mais harmônica. Mas para isso tem que ter esforço de todos os lados, né? Tem que ter essa predisposição a buscar um grau de convergência na diversidade. E isso não é fácil, né? Por variadas razões, as pessoas às vezes assumem uma visão muito particular desse esforço e não têm essa preocupação de encarar isso como um processo em construção e que tem que estabelecer as pontes entre as diferentes pessoas. Esse é um esforço que nós, como administração, não podemos evitar de fazer. É esse o nosso papel. A gente tem que fazer com que essa universidade progrida cada vez mais com compromissos substanciais nessa direção, mas isso é um esforço de trabalhar com toda a comunidade e com a sua diversidade, né? Certo. Professor, a gente falou só sobre a carta hoje, não sei se o senhor quer complementar alguma coisa sobre esse documento. Então, na questão da sustentabilidade, quer dizer, na verdade, o que eu acho que tem aí, tem compromissos com valores democráticos, valores éticos, tem compromissos com a justiça social. Nós queremos ser uma universidade que colabore fundamentalmente para aumentar o nível de justiça nesse país. Isso significa gerar informação, formar pessoas comprometidas com isso, né? Ajudar instituições, órgãos públicos a formular políticas públicas, a desenvolver ações que encaminhem no sentido de melhorar o padrão de vida da nossa sociedade. Então, isso significa interação com um monte de agentes da sociedade e dos poderes públicos. Significa um compromisso nosso de dar às pessoas oportunidades. Então, quando eu falo tudo isso da inclusão e complemento da necessidade de garantir a permanência, a gente tem que perceber o impacto que isso pode ter na história do nosso país, né? Formar pessoas que sentiram o sofrimento na pele, que sabem que tiveram N dificuldades para entrar nessa universidade, mas se formam. E isso é o nosso desafio, formá-las com grande competência. Essas pessoas vão desenvolver nos poderes públicos, nas associações da sociedade civil, nas empresas, em outras universidades, ou na nossa própria universidade, em institutos de pesquisa, elas vão exercer um papel de transformadoras, né? Eu falei em alguma das nossas conversas anteriores, uma fala que me marcou muito, há um tempo atrás, de uma pessoa, secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, falando o seguinte: a Unicamp forma arquitetos e engenheiros civis, né? Se esses arquitetos e engenheiros civis, nos seus projetos, imaginarem que aquilo que eles estão projetando pode ser usado por uma pessoa com deficiência, eles pensarão na porta de tamanho diferente, eles pensarão no acesso de forma diferente, né? A gente forma uma pessoa em 5 anos. Né? Se a gente assumir esse compromisso hoje, daqui 5 anos a gente está formando um engenheiro civil e um arquiteto diferente. Com esse olhar. Né? Que podemos estar formando hoje, é só um exemplo, mas a gente pode fazer isso com várias profissões e isso vai tornar a nossa sociedade muito mais justa. Então, a inclusão é uma das grandes potenciais transformadores desse país. Agora, nós temos uma última coisa que talvez valesse a pena destacar, que você falou da sustentabilidade, eu acabei não respondendo, né? Mas eu acho que a gente está hoje numa encruzilhada, a humanidade está numa encruzilhada. Sim, né? Com certeza. Eu sou daqueles muito fã da ciência e tecnologia. Eu não acho que a gente pode olhar esse passado que causa problemas hoje só negativamente. Ele também permitiu a gente ter o conhecimento científico,
tecnológico, as inovações que a gente tem hoje. Mas nós estamos hoje diante de uma situação que nós não estávamos lá no século XIX. Em relação, né? às mudanças climáticas? As mudanças climáticas. Sim. A gente teve a gente, século, inclusive, está acabando de sair de 2 semanas assim muito atípicas, né? Que a gente teve temperaturas altíssimas e depois baixíssimas. E, de repente, um frio. Que é a tendência das mudanças climáticas, né? Alargar a distância entre temperaturas altas e baixas a amplitude, e né? gerar desastres, inclusive, com frequência, em função dessas mudanças bruscas. Mas nós tivemos no século XX que a ação humana, né, que foi muito importante para o desenvolvimento, você pensar que no início do século XX, a vida média de um brasileiro não chegava a 35 anos, e que hoje ela é mais de 70. Passa de 70. Isso é ações no campo da saúde, no campo do saneamento básico, da alimentação, da escolaridade, né? Quer dizer, é um conjunto de ações e que por trás dela estiveram, obviamente, muitas ações econômicas, mas muitas ações de conhecimento, ciência, tecnologia e tal, né? Isso gerou um efeito colateral bastante dramático, que é o que a gente tem que enfrentar hoje, né? Esse desafio é imenso, mas eu tenho profunda certeza que a gente é capaz de vencer esse desafio também. Só que a gente tem que virar a página. Nós não podemos mais trabalhar com a ideia de uma sociedade que se sustente economicamente com base principalmente em recursos não renováveis. É esse o nosso desafio. Nós somos capazes de enfrentar esse desafio, mas sem ciência, tecnologia e inovação, isso não será enfrentado. Então, o papel das universidades é essencial nisso. E quando eu falo universidades, eu não estou falando de áreas específicas, isso é transversal. Né? Isso é um compromisso das pessoas que estudam populações, que estudam as carências, portanto, é um compromisso da área de humanas. Com certeza é um compromisso da área de engenharia, das áreas aplicadas. Exige das áreas básicas, porque as grandes evoluções na fronteira da ciência, que às vezes não têm uma aplicação imediata, mas que geram aquilo que lá na frente se transforma numa inovação extremamente importante, são nas nossas áreas básicas. E quem mexe com a saúde das pessoas, né? Com a questão do atendimento médico, da produção de fármacos, é um complexo de ações. Então, isso a gente tem que encarar como um desafio que tem que estar presente em todos os nossos cursos. Então, nas conversas da nossa administração, eu falei, nós temos que colocar isso. Esse é um compromisso para fora e é um compromisso para dentro. Nós estamos numa ação bastante acentuada internamente na Unicamp de tornar-nos uma universidade cada vez mais sustentável. Né? Em particular, na questão energética, nós estamos avançando numa velocidade bastante significativa. Sim, inclusive a Unicamp é a única universidade que vende energia, né, no Mercado Livre, não é isso? Na verdade, ela adquire energia no Mercado Livre, certo. E essa aquisição, a partir do ano que vem, vai ser feita só baseada em energia renovável. Quer dizer, o novo processo que a gente está participando, ele foi já formatado para que a fonte de energia que a gente adquira no Mercado Livre seja basicamente energia renovável. Nós temos hoje algo próximo aí de 10% de fotovoltaica, porque já ampliou um pouco. Nós estamos reformando metade dos prédios que são chamados os pinotinhos, né? Sim. Então serão colocadas... prédios mais antigos da Unicamp, né? Serão colocadas fotovoltaicas nesses prédios e daí a gente deve atingir algo próximo de 20%. E existe uma iniciativa que ainda tem que passar por algumas aprovações e a gente estamos aí bastante, o pessoal do Campo Sustentável e do CPTEM estão bastante ativos nessa iniciativa de conseguir parcerias de empresas também, de fazer uma usina fotovoltaica, uma usina que ela tem o objetivo de produzir energia, mas ela é agrofotovoltaica, a gente quer combinar ela com produção agrícola, isso é um desafio adicional,
né? Nós queremos produzir hidrogênio verde também nessa usina fotovoltaica, deslocando parte da energia elétrica gerada para a produção de hidrogênio verde, olhando então a questão da transição energética de uma forma mais ampla e que não crie zonas de compatibilidade, evite conflitos brutais com produção agrícola, por exemplo, né? Que permita produzir outras fontes de energia que sejam mais facilmente acumuláveis, né? Porque a parte das energias renováveis, elas têm dificuldade de acúmulo. Então, produzir hidrogênio verde é uma forma de acumular energia para uso na ausência da energia renovável, por exemplo, né? Mas você está usando energia renovável para produzir essa forma de armazenamento. Então, pensar nisso como um todo é um desafio da universidade e gerar conhecimento numa escala razoável que possa ser, de repente, aplicado na produção agrícola próxima à região de Campinas, né? Que possa servir a pequena produção, se ela tiver suporte para combinar produção, eventualmente, de verduras, de produtos que servem a nossa economia local, mas podem ser fontes também de produção energética. Então, são desafios desse tipo que a gente tem que enfrentar. A gente vai estar, além de investigando, formando gente, produzindo conhecimento, se a escala é razoável, que pode ser mais facilmente transferido para o uso na sociedade em geral, e, ao mesmo tempo, a gente está fazendo a nossa transição energética, dando um exemplo de que esse processo pode ser acelerado, né? Então, essa é uma iniciativa do CPTEM e do Campo Sustentável que nós estamos discutindo. Não é ainda, não batemos o martelo, mas a nossa intenção é que isso vá em frente e um esforço na área da sustentabilidade. Entre outras, né? Entre outros, eu não sei se você, Patrícia, quer mais algum ponto da carta. Eu acho que é muita coisa aqui, né, professor? Acho que o básico, assim, o principal, acho que foi dito. Essa carta de princípios, ela vai estar disponível no portal da Unicamp. Quem quiser consultar, a gente vai divulgar, né, todos esses 9 itens da carta, tudo certinho. E eu acho que é isso, professor. Eu vou só me dar a liberdade de falar uma única coisa. Eu vou ler o 6º aqui, né? Por favor. A Unicamp considera a inclusão parte da excelência acadêmica. Eu gostaria de destacar isso porque a gente tem que ver o processo de inclusão não só como algo que corrige injustiças da nossa sociedade. A gente pensa isso hoje como parte daquilo que nos permite melhorar como instituição. E melhorar não é só por incorporar a diversidade, é pelo impacto dessa diversidade na geração de informação, de conhecimento, da gente se transformar a partir da convivência. E como instituição, olhar o Brasil. Sim. Né? Olhar o Brasil como um todo, representá-lo e fazer com que aquilo que se gera aqui de conhecimento seja conectado à vida da nossa sociedade. Quer dizer, esse é um processo que eu imagino que pode dar outra qualidade para a nossa universidade. Por isso, associar a inclusão com excelência. Com excelência. É possível. Nós não podemos abandonar esse propósito, né? E dar essa contribuição. E a gente tem que falar isso para o Brasil. O Brasil tem que adotar essa ideia, que é possível construir uma sociedade justa, inclusiva, com distribuição de renda maior, com valores democráticos consolidados, né? Que é esse o caminho de construir uma sociedade que tenha um grau de harmonia, que seja capaz de conviver com as diferenças de uma forma mais positiva, né? Mais construtiva, que torne essa diferença um motor da sua permanente transformação. Essa é uma aposta que a gente tem como, está expressa na carta, que a gente tem como instituição e que a gente quer também propagar pelo nosso país aí. Obrigada, professor. Bom, e a gente fica por aqui com o Conversa com o Reitor de hoje. Até mais.